Fala pessoal, mais uma vez aqui dando início ao nosso 98Cast, hoje com um convidado muito especial para a gente tratar do tema. Título do episódio: do código genético ao código social, a jornada de Rodrigo Gonçalves Dias, um geneticista de altíssimo padrão, ganhou vários prêmios sobre genética, também é profissional de educação física, vou já falar um pouco sobre o currículo dele, mas acima de tudo é um grande amigo, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, que já está aqui na nossa vida há alguns anos, paulista, veio para o Maranhão, se apaixonou pelo Maranhão e é um grande parceiro, o instituto dele, que é o Instituto Gonçalves Dias, é um grande parceiro tanto do CF98 quanto da Viva Água. Então eu quero dar boas-vindas a esse cara que é sensacional, que eu tenho um orgulho de ter aqui nessa mesa, podendo contar um pouco da história dele. E tô aqui também ao lado do meu casca de bala, Marcelo Sampaio, meu sócio que tá sempre aqui nos podcasts. E temos a participação especial do João Gabriel, que é um dos filhos do Instituto Gonçalves Dias, que com certeza aí vai dar uma palavrinha depois pra gente, né, João? Vai falar um pouquinho como é que é o Instituto. Mas antes de falar um pouco mais sobre esses projetos, eu quero fazer uma apresentação um pouco mais aprofundada sobre o Rodrigo. É o nosso convidado. Ele é PhD, graduado em Educação Física e construiu uma carreira científica brilhante nas áreas da genética, cardiologia e medicina do esporte. Suas descobertas sobre o código genético humano, especialmente em relação à performance atlética, lhe renderam alguns dos maiores reconhecimentos na ciência brasileira. Em 2012, ele recebeu o Prêmio Jovem Cientista, o maior prêmio da ciência no Brasil, das mãos da presidente da República, Dilma Rousseff. Mas essa história não para por aí. Em 2017, após concluir seu terceiro pós-doutorado, Rodrigo tomou a surpreendente decisão de abandonar por completo sua carreira acadêmica e científica para se dedicar integralmente às causas sociais e humanitárias no Maranhão. Ele fundou o Instituto Gonçalves Dias, que é o IGD, que tem como foco a ressocialização de egressos do sistema prisional e a prevenção de vidas marginalizadas, especialmente com investimentos em crianças. É sobre essa jornada incrível do laboratório às comunidades mais vulneráveis que vamos conversar hoje. Vamos explorar o impacto de suas pesquisas na área genética esportiva, os projetos sociais que ele lidera e como tem transformado a vida por meio do Instituto Gonçalves Dias. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e é uma honra receber você aqui. Vitor e Marcílio, eu que agradeço o convite de vocês, grandes amigos e grandes parceiros, né? Do CF98, Viva Água e Instituto Gonçalves Dias. E vamos lá, vamos começar um pouquinho aqui do nosso bate-papo hoje, trazendo aqui o João Gabriel, um dos filhos do Instituto Gonçalves Dias, para nos acompanhar. Rodrigão, antes da gente mergulhar nos projetos sociais que você tem liderado atualmente, eu gostaria de entender um pouco mais sobre tua trajetória na ciência. Você teve uma carreira de muito destaque no campo da genética e medicina do esporte. Quais foram as suas descobertas mais marcantes e como elas influenciaram o entendimento sobre performance atlética? Muito bem. A minha formação básica é em educação física, né? Eu tenho orgulho de expressar isso e colocar isso em evidência, né? E eu trilhei um caminho diferente durante a graduação na educação física. Nos 5 anos de graduação, eu tive a oportunidade de fazer 4 anos e meio de iniciação científica num laboratório de cardiologia. E aí foi quando eu aprendi muito. Naquela época ainda trabalhava com animais de laboratório, né? Era pesquisa experimental, mas os meus ratos eram ratos atletas, nadadores, olha que interessante, né? Faziam ingestão de uma dieta com altíssimo teor de gordura, mimetizando pessoas que comem, né? Tem uma alimentação totalmente desbalanceada. E os ratos eram colocados para nadar. Então, durante a minha faculdade, eu comecei a tender um pouquinho para um lado diferente, né? Que isso é considerado a medicina do esporte.
Quando eu terminei a minha graduação em educação física, eu falei, bom, o que eu sei fazer é ciência, eu não sei trabalhar com a educação física na prática, né? E aí eu tomei um rumo diferente, falei assim, então eu vou continuar estudando, vou seguir as pós-graduações. Na época eu fiz a prova para o mestrado, passei no mestrado e recebi uma notícia, na época até eu fiquei sem chão, que eu não precisava fazer o mestrado, porque na análise do meu currículo, eles avaliaram que os 4 anos e meio de iniciação científica equivaliam a um mestrado, eu poderia pular o mestrado e ir direto para o doutorado. Olha isso. Então eu fiz um doutorado direto, e aí quando eu fui para o doutorado, eu já não trabalhava mais na área experimental, com animais de laboratório. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com seres humanos, lendo código genético de seres humanos, né? E cruzando as informações da genética com performance física humana e boa forma física relacionada à saúde. O que significa isso, né? Porque o exercício ele tem basicamente 2 vertentes. Para que a gente faz exercício físico? Por que as pessoas fazem exercício? Uma parcela das pessoas fazem por questão estética, né? Uma outra parcela faz por questão de saúde e uma outra parcela para performance física humana do alto rendimento. Então existe uma diferença quando você olha lá no cerne, na origem do ser humano, na genética, né? Você tem que entender primeiramente que existe uma pequena diferença nessas 3 vertentes do porquê as pessoas praticam e fazem exercício físico. E aí, na minha carreira científica, acadêmica, profissional, eu fiz a graduação em Educação Física, o doutorado direto em Genética, o primeiro pós-doutorado em Genética e Cardiologia, o segundo pós-doutorado em Genética e Medicina do Esporte e o terceiro pós-doutorado em Análise Genômica de Larga Escala, que é uma técnica que eu pego uma amostra de sangue de vocês, extraio o DNA, jogo dentro de um chip, coloco entre aspas, num scanner e não coloca não, áudio não. A gente coloca num scanner e o scanner e o chip faz a leitura do genoma humano completo pra gente em 2 horas. É a mais alta tecnologia hoje no mundo da genética, né? E em 2008, no meu doutorado, era o último ano do meu doutorado, eu tive a oportunidade de descobrir isso falando didaticamente. Se tiver alguém que é mais entendido da genética nos vendo aqui, vai falar, não é bem assim. Eu tenho que, né, montar um cenário passível de compreensão ao senso comum. Então eu peguei eu fiz a análise do DNA de 1.200 pessoas que eram pacientes do Instituto do Coração, onde fica o maior laboratório de genética da América Latina, né? Onde eu passei 15 anos da minha vida trancado naquele lugar, lendo código genético. Em São Paulo? Em São Paulo. Em qual faculdade? Né? É da USP. É no Instituto da USP, do né? Coração. Ele faz parte da USP. Faz parte da USP. Mas não sim. fica na USP, fica na parte praticamente na Avenida Paulista. Sim. Né? E eu passei 15 anos ali lendo código genético. E hoje a minha compreensão é essa, né? Fuçando no segredo de Deus. Depois, mais pra frente, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da espiritualidade. Vamos sim. E a primeira descoberta, eu vou falar da primeira porque a segunda é algo extremamente complexo. Sim. Tá? Você perguntou quais foram as descobertas, né? Então vamos lá para a primeira. Li o código de um gene. O ser humano tem 28.869 genes. Simplificadamente falando, né? Gabriel, já te falei. E escolhi um gene naquela época, que era um gene chamado gene da óxido nítrico sintase isoforma endotelial. É tudo assim. Que é um gene que ele tem um papel fundamental para o bom funcionamento do sistema cardiovascular. Durante o exercício físico, a proteína produzida por esse gene produz um gás dentro das nossas veias e artérias do corpo, que esse gás faz o quê? Vasodilata as veias e artérias, né?
E aí leva um aporte de sangue maior para a musculatura durante o exercício físico. Então esse é o mecanismo fisiológico de como que a gente consegue suportar um exercício árduo, né, por um período de tempo X. Por quê? Porque o sangue é redistribuído. Vasoconstrição em leito esplênico e vasodilatação em leito periférico, que são os membros que estão em movimento. Ali você leva mais oxigênio, você leva mais nutriente para o músculo continuar trabalhando. Com certeza. Né? E aí, esse gene, que eu estudei o meu doutorado inteirinho, 5 anos debruçado sobre ele, aí que você vai ver a complexidade que nós somos, meu amigo. É uma coisa de outro mundo realmente. Né? Não faz parte do nosso mundo humano, inclusive. Daqui a pouco eu vou falar disso daí. Né? Nas próximas perguntas aqui vai ser um pouquinho, entre aspas, decepcionante. Né? Mas eu descobri uma mutação nesse gene. 7% dessas 1.200 pessoas que eu tive a oportunidade de ir lá no cromossomo 17, braço Q, loco 35.2, cortar o pedacinho daquela dupla fita, dupla hélice, né? Que tem os códigozinhos adenina, citosina, timina, guanina, papapá. Sim. Aí li o código desse gene, desses 1.200 pacientes, e descobri que 7% desses 1.200, lá na letrinha 894, em que o normal é ter um C de citosina, 7% dessas pessoas tinham um T de timina. Uma mutação genética e um gene que é importantíssimo para o bom funcionamento do sistema cardiovascular e tem um papel fundamental na performance física. Ou seja, esses grandes fundistas aí, maratonistas do Quênia, talvez eles possam ter, então, um pouco dessa mutação genética e talvez ter uma performance, talvez, né? Individualmente, ter uma performance maior. Melhora o desempenho. Isso. Olha lá, ó. Agora é o pulo do gato. A mutação, ela piora ou melhora? Piora a resposta vasodilatadora durante o exercício físico. Ah, então piora. Essa foi a descoberta. Então, esses 7%, então, eles têm uma capacidade cardiorrespiratória menor. Reduzida. Entendi. Eles podem ter. Né? Porque daí vem a questão, olha, estou estudando um único gene. 28 mil. São quase 29 mil. Ainda existe a interatividade entre eles. Sim. Esse indivíduo que tem essa mutação, né, e que tem essa deficiência na produção do óxido nítrico, que é esse gás vasodilatador, ele pode ter uma outra mutação num outro gene que compensa. Sim. Entendeu? Então, assim, foi uma... E a descoberta? A descoberta foi fenomenal. Foi publicada numa das maiores revistas da genética do mundo, né, de impacto científico altíssimo. Mas e na prática? Alguém já tinha visto isso? Não, foi uma descoberta inédita. Por isso que rendeu, né, o maior prêmio da cardiologia no Brasil e na América Latina. Eu ganhei o prêmio em 2008. Né? E não foi essa descoberta que te rendeu o prêmio Jovem Cientista. Não, depois veio outra mais relevante. Só que veja bem, essa descoberta ela tem potencial em ser utilizada, por exemplo, na detecção de talentos esportivos? Né? Não tem. Não tem. Não tem. Ela é uma das milhares de mutações que existe no organismo humano, certo? No genoma humano, que promovem essa variabilidade fenotípica. E vai de pessoa para pessoa. E o que todo mundo, numa linguagem mais simplificada, individualidade biológica. Né? Então, a individualidade biológica é uma palavra mais simples que fica ali no nível da fisiologia humana. Variabilidade fenotípica é a palavra mais complexa que fica lá no nível da genética. Sim. Né? Essa é a explicação do porquê que nós, seres humanos, somos iguais, porém, ao mesmo tempo, diferentes. Certo? A gente é igual por quê? Porque nós somos de uma mesma espécie. Se eu pegar o gene do Marcílio,
esse mesmo que eu estudei, da óxido nítrico sintase endotelial, e pegar o gene seu, colocar os dois aqui, esticar o DNA, vamos começar a ler as letrinhas. Marcílio, a primeira letra qual que é? Adenina do Vitor. Citosina, guanina, citosina, é igual. A cada 1000 letras lidas do gene de vocês dois, do mesmo gene de vocês dois, 7%. a gente vai encontrar pelo menos uma mutação genética entre o genoma de vocês dois. Entendi. E são essas mutações que explicam, em parte, o porquê que nós somos diferentes. Sim. Aí por que nós somos iguais? Porque nós somos uma mesma espécie e a maioria do genoma é igual. Mas existem esses detalhezinhos no genoma que nos torna diferente. Legal. Muito bom. Entendeu? A segunda descoberta, aí foi... Essa eu demorei 9 anos da minha vida, debruçado, dentro de um laboratório, estudando, igual um doido, para conseguir chegar nesse resultado. 9 anos. Daí depois foram mais 4 anos para conseguir chegar no maior prêmio realmente da ciência brasileira, que foi o Prêmio Jovem Cientista. Aí a descoberta foi outra coisa muito mais complexa. Aí foi quando eu utilizei um chip, né? Eu falei do chip, né? Uhum. Que esse chip ele faz a leitura do genoma humano por completo, né? E vamos lá, de uma forma muito, mas muito, muito simplificada, né? Vocês estão lá no dia a dia na academia e vocês estão vendo pessoas extremamente satisfeitas com as respostas do exercício físico. Você tem um senhorzinho que é hipertenso, que tem colesterol alto, certo? E que está lá assiduamente há 6 meses praticando atividade física e de repente colocou o medicamento de lado porque o exercício físico fez o papel do remédio, né? Lindo, maravilhoso. Tem aquela pessoa que estava gordinha, que não estava satisfeito, que de repente mergulhou com vocês lá no CF98, no CrossFit, Viva Água, natação, blá, 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 blá. Depois de 6 meses, passou pela análise de composição corporal e viu que o percentual de gordura diminuiu em tantos %. E massa muscular aumentou tanto. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é no nível fisiológico, né? São as respostas fisiológicas que o nosso organismo tem quando nós provocamos o nosso organismo com o estímulo estressor do exercício e do treinamento físico. Certo? Certo. Agora, vamos lá. Por que tudo isso acontece? Por que quando você faz exercício, diminui o percentual de gordura? Por que quando você faz exercício, aumenta a massa muscular? Por que quando você faz exercício, melhora o perfil lipídico, diminui os quadros de hipertensão? Por quê? Porque o exercício físico, na verdade, ele está provocando, de forma didática, viu? Provocando o DNA. E é essa provocação que faz lá no DNA que o exercício não altera código genético. O exercício não vai lá e troca o C por o T num lugarzinho X. Quem faz isso é radiação, é exposição a lugares onde faz raio-x, certo? Radiação solar excessiva. E isso muda código genético. Exercício físico não muda código genético. Isso é um erro muito comum das pessoas falarem. Mas o exercício físico faz o quê? Altera a velocidade de funcionamento dos genes no organismo da gente. Então, se o Joãozinho estava com 40% de gordura, depois de 6 meses passou a ter 28%, é o exercício que comeu a gordura dele. Não, não é o exercício que comeu a gordura dele. O exercício provocou todos os genes dentro de uma célula adiposa de gordura, certo? Alterou, eu chamo de reprogramação nuclear. O exercício vai lá e altera a velocidade de funcionamento de genes que produzem
proteínas, que essas proteínas dentro da mitocôndria oxida mais gordura do que carboidrato e proteína. Ou seja, a origem, o cerne de todas essas alterações fisiológicas que a gente observa a olho. Nossa, olha, o cara tá mais forte, o cara tá mais Tem seco. o gene envolvido. Tá tudo. Interligado. Não tem como. Não tem como essa modificação na casca do ser humano acontecer se não vier a informação, a ordem lá de dentro, Da lá do célula. núcleo da célula, que é o DNA. Então, o exercício só ativa o núcleo para mandar essas respostas para o corpo. O exercício faz uma reprogramação nuclear. Olha a linguagem rebuscada, né? O que significa isso? Altera a velocidade de funcionamento dos genes e esses genes mandam as informações para fazer. Oxida mais gordura. Aumenta a síntese de proteínas para aumentar os miofilamentos, aumentar a hipertrofia muscular. Entendeu? Então tudo é assim. E aí a segunda descoberta, o que foi? Eu li a velocidade de funcionamento dos 28.869 genes. A velocidade. A velocidade. Qual velocidade que os genes estavam funcionando no organismo, certo? Cada gene tem um nome difícil daquele. Cada um. Gene da óxido nítrico sintase endotelina. Vou ver se eu lembro de alguns ainda. Alfa-actinina 3. Gene do vascular endothelial, já sei se é em inglês, vascular endothelial growth factor, cara, é uma loucura, né? Não precisa atender essa ligação, não. E aí, peguei policiais militares do estado de São Paulo, 100% sedentários. Ah, mas como é que um policial é sedentário? É o que mais tem. Ele treinou para fazer o TAF e passar. Acabou. Aí Passou. depois ele fica um ano ali parado esperando ser chamado. Quando eles são chamados, eles entram na primeira fase de formação, né, de um policial militar. E aí eu tinha acesso ao quartel na primeira fase de formação. E aí chegava lá, selecionava um grupo de policiais militares 100% sedentários por 6 meses. Fazia a leitura. Pegava na verdade não é o DNA, é o RNA, né? Mas depois isso aí não interessa. Pegava o código, a genética desse policial, né? Extraía do sangue e de biópsia Isso que eu ia te muscular. perguntar, biópsia também. Biópsia muscular. Extraía o DNA e o RNA. Aí tirava um pedacinho do músculo, Tirava né? um pedaço do músculo, né? E extraía o RNA, é o RNA que dá pra gente fazer leitura de velocidade de funcionamento de gene, e não DNA. DNA você faz leitura de código e RNA você faz leitura de velocidade, né? Colocava o RNA deles dentro desse chip e lia a velocidade de funcionamento dos 28.869 genes de um indivíduo sedentário. 6 meses de treinamento físico. Polícia Militar não tem aquele negócio assim, hoje eu tô com preguiça, não quero treinar. Meu amigo, 100% de assiduidade ao programa de treinamento. Não tinha choro nem vela. É só se o cara estivesse doente realmente, né? Hoje você descansa, hoje você não treina não. 6 meses de treinamento físico, depois de 6 meses de treinamento. Repetir de novo, biópsia muscular, amostra de sangue, extraía o RNA, colocava dentro do chip e lia a leitura de velocidade de funcionamento dos genes. E aí foi a descoberta de arrebentar. Tudo isso que a gente vê na casca, né? A gente conversou antes, as alterações fisiológicas, eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, ficou sendo chamado de assinatura molecular do exercício e do treinamento físico. Quando nós comparamos a velocidade de funcionamento no estado sedentário com a velocidade de funcionamento no estado treinado, o exercício físico altera a velocidade de funcionamento de 1.800. Já faz
Foi em 2012, peraí. 12 anos. 1804 genes. Aí quando eu fui olhar quais eram esses 1804, eram justamente os genes que trabalham na síntese da proteína para aumentar a hipertrofia, na oxidação de gordura dentro das mitocôndrias. Aí foi compreendido pela primeira vez qual que era o cenário genético. Por trás das respostas fisiológicas. Perfeito. Matou. Maravilha. E assim, legal, porque muita gente sabe que tu já ganhou o prêmio Jovem Cientista, sabe que era cientista e que teve várias pesquisas, mas que não teve a oportunidade de ouvir assim de forma um pouco mais, né? Bem pouquinho aprofundada, porque obviamente simplificada, né? Mas ainda assim, eu mesmo já estou contigo, a gente já tem uma convivência há bastante tempo, ainda não tinha ouvido de forma mais pontual de cada uma das pesquisas. E essa pesquisa que fez você levar o prêmio Jovem Cientista. Que rendeu o prêmio Jovem Cientista. Prêmio Jovem Cientista em 2012. Parabéns, Rodrigão. Que maravilhoso. Foi uma pequena aula aqui, mas pra gente com certeza já foi um conteúdo gigantesco. E dentro ainda da questão genética, eu quero te fazer uma pergunta a respeito de... A genética ela tem um papel cada vez mais relevante no esporte, né? Também levanta questões éticas importantes. Qual a tua opinião sobre o risco do doping genético, onde atletas poderiam potencialmente modificar seus genes para melhorar o desempenho? E quais são os desafios que a ciência enfrenta para detectar e combater isso? Muito bem. Doping genético era uma das minhas especialidades. Não porque eu fazia doping genético, mas porque eu trabalhava no rastreamento de genes candidatos a influenciar a performance física humana. E aí, em tese, eu era a pessoa certa para dar a informação para o mundo ilícito e o mundo negro, né? De quais eram os genes que deveriam ser produzidos sinteticamente em laboratório e transfectados num atleta para aumentar a performance física dele. Doping genético não é você alterar a genética de um indivíduo. Mesmo porque é impossível você conseguir modificar o DNA dentro de 3 trilhões de células, que é a estimativa da quantidade de células que um indivíduo, que um ser humano adulto tem. 3 milhões. 3 trilhões de células. Essa é uma estimativa. 3 trilhões. Certo? Dentro de cada célula dessa, tem um núcleo e tem um DNA. Então é impossível você trocar o genoma humano, certo? Modificar o genoma de um indivíduo. O que é possível se fazer? Vocês já ouviram falar em distrofia muscular? Essas pessoas que nascem com uma doença genética que até hoje ninguém sabe realmente qual é a mutação genética que os seres humanos que nasceram com essa doença têm e que promovem, né, essa perda, essa atrofia da musculatura esquelética ao longo no decorrer da vida. Até hoje a ciência não tem um mapa certinho para diagnosticar, né? De tão complexo que é. Coisa de tantas mutações que existem, né? E aí, mas a gente conhece genes que promovem hipertrofia muscular, tá? Então é possível, isso didaticamente também falando, tá? É possível em laboratório, nós não, né? Porque eu nunca trabalhei nessa área de terapia gênica. Doping genético é um nome estragado. Sim. Que é você utilizar das técnicas de terapia gênica, que vem sendo estudado, desenvolvido por questões terapêuticas, é você utilizar daquilo ali que está sendo pensado para o bem para produzir o mal. Sim. Né? Então o nome certo de nós usarmos é terapia gênica. Então eu nunca fui um cientista da área de terapia gênica. Eu fui um cientista da área de rastreamento genético. Então eu identificava os genes que influenciam performance física humana. Tá? Enquanto tem um grupo de pesquisadores fazendo o quê? Tentando pegar um gene que induz hipertrofia muscular, produzir um pedacinho de DNA sintético em laboratório, certo?
colocar esse gene dentro de um vírus para o vírus se replicar. E atingir o máximo de células possíveis. Para o vírus se replicar e quando o vírus replica a partir de com o DNA dele modificado, ele está levando o DNA para os outros, certo? Aí depois que multiplica, tira o DNA que promove a doença, né, de dentro do vírus e coloca esse sintético. E aí o vírus se multiplica e aí a gente vem e faz o quê? Pum, infunde, transfecta na verdade, né? Coloca esse vírus no organismo de uma pessoa com distrofia muscular. O vírus vai lá dentro das células, certo? Deixa esse pedaço de DNA sintético e esse DNA sintético começa a produzir proteínas musculares que, em tese, retardam o processo de perda da musculatura esquelética daquelas pessoas que têm a doença, a distrofia muscular. Sim. Entendeu? Então, olha que legal, né? Sendo desenvolvido para fim terapêutico. Sim. À mesma hora, Na- aquele com a mente poluída fala, meu Deus Nunca do recebeu céu. uma proposta russa, não? Olha isso. A Agência Mundial Antidoping, né? Bate Hoje... no doping? Essa mudança... Hã? Essa mudança detecta no doping? Então vamos lá. A Agência Mundial Antidoping tem os testes para detecção do doping convencional. Você faz uso de uma testosterona, de um GH. Isso a agência tem os testes para detectar no atleta. E mesmo assim pode falhar, né? Aí os nego olham para isso e falam assim, rapaz do céu, a Agência Mundial tem teste antidoping para o doping genético? Não tem. Essa era a pergunta. Não tem. Então vamos mergulhar nisso daí. Só que a coisa não é simples. Pelo contrário, a coisa é extremamente complexa. Não é assim, qualquer laboratório de genética você faz um DNA sintético e transfecta. Não, não é. Então precisaria um investimento muito grande, uma ousadia muito grande, porque até essas pesquisas na área de terapia gênica, certo? Para fins de cura de doença, ainda não chegaram no denominador comum ideal para tratar pessoas com doenças. E pesquisas que já estão sendo feitas há muitos Há anos. muitos décadas, anos. Né? Ó, teve uma. Na época que eu trabalhava com isso, né, com a genética, teve uma pesquisa grande nos Estados Unidos que foi interrompido, parou tudo, voltou a estaca zero. Porque um dos pacientes que recebeu o gene transfectado, o vírus com DNA sintético, morreu. Olha isso. O que o vírus fez? O vírus foi lá e implantou o DNA dele. Presta atenção, Gabriel. Você aprendeu o que é genética, rapazinho. O vírus implantou o DNA dele no meio de um gene daquele ser humano que morreu. Isso foi na época, foi denominado de mutagênese insercional. Esse foi o nome dado para esse erro do vírus de de implantar o DNA sintético no meio de um gene e bagunçar o genoma humano, o indivíduo morreu. Causou morte. É uma loucura. Pela técnica de CRISPR, que faz essa Não, coisa? CRISPR é outra. CRISPR é outra coisa. É outra coisa. Aquilo lá é para você ir em laboratório, introduzir um pedaço de um DNA no Alterar DNA o código para alterar, certo? Mas é tudo experimental também. Uma coisa que vale a pena falar. A gente não pode esquecer do seguinte. Quem que está fazendo a pesquisa? Quem que são as pessoas? Quais são os laboratórios? Quem faz pesquisa? Melhor assim. Quem faz pesquisa? É um cachorro? É um gato? Não, é um ser humano. Certo? E o ser humano, ele está munido de ego e vaidade. Ok? E isso é perigosíssimo. Só para vocês terem uma ideia do porquê que eu estou entrando nessa seara aí. 30%
de tudo que existe publicado na literatura científica de ponta no mundo são resultados falsos e forjados. 30%. É muita coisa. É muita coisa. 30%. Certo? Para quê? Favorecer. Para suprir O ego. o ego e a vaidade de um ser humano. Você E imagina só. favorecer grandes indústrias, grandes empresas. Aí, meu amigo, calma aí que eu já vou entrar nessa daí. Calma que eu já vou entrar nessa. Aí, olha só. Você imagina só, para uma pessoa, passou num doutorado. Passou 4 anos. E é engraçado, né? Todo mundo que entra para fazer um doutorado fala que está sendo massacrado. Está se acabando ali. É porque não tem perfil para ser um cientista, um pesquisador. Certo? Porque não é fácil mesmo, não. É de arrebentar. Ciência é para se arrebentar mesmo. Né? E aí a pessoa entra com aquele propósito de eu quero ter um título de doutor na minha vida e ser chamado pelas pessoas de doutor. E foi fazer o doutorado por causa disso. Não serve, não serve. Vai sair dali falando mal, dizendo que foi a pior coisa que aconteceu na vida dele. Aí essa pessoa passou 5 anos, 4 anos, tentando provar uma tese que ele elaborou em cima de tal coisinha. Aí chega lá no final, a tese dele foi refutada. O que ele pensou que ia acontecer fazendo tal experimento XYZ, ia acontecer tal coisa no organismo da pessoa. E se acontecesse, ele sabia que ele ia publicar aquilo na Physiological Genomics. Que é uma das grandes revistas da genética, né? Né? E aí não aconteceu, o resultado foi negativo. E aí ele não vai publicar na Physiological Genomics nunca, e aí ele põe a mão na cabeça e diz assim: meu Deus do céu, eu joguei 4 anos da minha vida fora. E fracassei. Resultado negativo também é ciência. Certo? Na minha gaveta da minha mesa do mundo científico, eu tenho uma pilha dessa altura assim de resultados negativos. Né, que a gente chama de negative results, que quase nenhuma revista científica de impacto aceita isso. Até criaram uma revista, International Journal of Negative Results. É, legal. Para publicar, que, né? A minha gaveta, assim, ó, eu tive que até adotar a segunda e a terceira gaveta para caber. Tudo de resultado negativo. E o que eu tenho publicado... É uma parcela mínima, né? Ou seja, na minha vida científica, eu mais errei do que acertei. Ciência é isso, né? Tentativa e erro. Foi 96,7% de erro para 3% de acerto. Só que os acertos foram... Massa. Né? Então, é perigoso, sabe? Aí por que que eu fiz essa introdução? Vamos lá. Pelo seguinte, é tanta baboseira, é tanta expressão de ego e vaidade, tudo que a gente ouve em televisão, sabe? Sobre genética, não sei o que, o esporte, papapá, que a genética é isso, que a genética é aquilo. O que a gente sabe hoje, todas as pesquisas do mundo se juntar, colocar em cima dessa mesa o resultado dessas pesquisas do mundo no campo da genética, a gente colocar tudo aqui em cima dessa mesa, assim, a gente olhar aquele cenário completo assim, ó. Esse é o cenário completo da genética. Se a gente compreender tudo isso daqui, a gente vai conseguir cuidar de um ser humano, não mais dando remedinho para ir ali no sangue, para ir ali na proteína, fazer isso ou aquilo. Nós vamos cuidar de um ser humano produzindo fatores de intervenção que vão atuar lá na genética. Entendeu? E a genética vai corrigir tudo. Papapá. Se a gente colocar o cenário completo em cima dessa mesa do que precisa ser compreendido para a gente usar realmente a genética na prática clínica,
E na detecção de talentos esportivos, com base em análise genômica, Sim. a gente não sabe nem esse cantinho aqui. Ó. Isso aqui tudo é da cor dessa mesa, preto, obscuro. E a gente só sabe isso daqui. Ó. 5%, 3% do que precisa saber do cenário completo para atuar, para colocar a genética em prática, certo? Ou seja, que a gente ouve em televisão, né? E eu confesso, lá atrás, na minha época, eu já dei muita entrevista, né? Falando e criando aquele cenário na cabeça das pessoas de que a genética vai revolucionar o mundo. Aí a gente vai amadurecendo, vai levando paulada na cabeça, vai vendo que é tudo bobeira, é tudo vaidade. E hoje eu falo abertamente com todo mundo de nariz virado para mim. E eu não quero nem saber, certo? A genética não vai chegar em lugar nenhum. Acha que nem com essa tecnologia nova da inteligência artificial vai ajudar a ler todos esses... Pode esquecer, pode esquecer. Pode esquecer. A obra de Deus é incompreensível. Você acha, a gente acha que esse mundo tecnológico que a gente vive, que o ser humano que chegou onde chegou, que desenvolveu não sei o quê, desenvolveu esse negócio que eu tenho aversão, esse negócio de chat GPT, não sei o quê aí, que isso aí atrofia a mente do ser humano, faz o ser humano não querer mais pensar na vida, porque o negócio pensa por ele. Certo? Tudo onde o ser humano chegou não chega nem na sujeira da unha da complexidade que é a genética humana feita por aquele homem lá em cima. Tá longe, anos-luz. A gente pode desenvolver o que for. O homem pode ir para a Lua 500 mil vezes de uma prancha de surf e um negócio na cabeça assim para falar que a tecnologia não chega nem perto. Certo? Hoje eu tenho consciência plena do que eu fiz na minha vida no mundo da genética foi simplesmente descobrir duas coisinhas, dois detalhezinhos no genoma humano, tá? Descobertas pontuais que só teve a repercussão que teve porque, primeiro, o ser humano sabe criar uma nuvem de vaidade em cima do que foi descoberto, que é feito. E realmente era uma coisa que nenhum cientista tinha visto no mundo ainda. Agora, pegar esse resultado das minhas duas grandes descobertas e aplicar na prática clínica, pode esquecer. Isso nunca vai acontecer. Nunca. Porque eu preciso saber. Porque o que foi descoberto é isso aqui, ó. Aqueles 2% desse cenário completo. Mas para aquela descoberta ter impacto, você precisa descobrir o restante. O resto aqui, ó. Tem impacto, não. Ser utilizado. Hein? Ser utilizado. Ser utilizado, Isso. por exemplo, na detecção de talentos esportivos. Aquele gene da óxido nítrico sintase endotelial, que tem aquela resposta vasodilatadora, papapá. Eu teria que passar mais 500 mil anos estudando os outros 28.869 menos 1, 68. Entendeu? E quando a gente estuda um, a gente vê Sabe aquele negócio assim, quanto mais você cava, mais o buraco fica fundo? É isso. E aí, depois disso tudo, lá no final de tudo, eu descobri que a obra de Deus é incompreensível. E na Bíblia diz assim, que quem se mete a fuçar onde não deve, recebe um presente. E eu recebi o meu. Esse aqui é um dos meus presentes, ó. Esse rapazinho aqui. É um depoimento bem legal, assim, de se ouvir. Porque muitas pessoas imaginam que pelo fato de ser cientista, de ser um geneticista, você talvez tenha aquela relação com a espiritualidade, né? Que o geneticista às vezes é ateu ou não tem espiritualidade. E você tá falando exatamente o contrário, né? Tá falando que o pouco que se conhece da genética não chega nem perto de tudo que já foi criado, né? Então é bem impactante essa declaração. É só firula e fantasia na cabeça do ser humano.
Legal. Vaidade pura. E, Rodrigão, em relação a rastreamento genético para atletas, né? Como isso pode ser feito em relação à identificação de fibras musculares para saber se aquele atleta tem características para esportes de forma mais explosiva ou esportes com representatividade mais longa. Então, como se dá a última pergunta antes da gente entrar na parte social, a última pergunta sobre a genética, que eu sei que tu tem hoje preferência em falar na parte social do que na parte da genética, você está abrindo aqui uma exceção pra gente, mas que é muito importante a gente ter e ouvir esse depoimento, né? E essa última pergunta sobre o rastreamento genético de atletas, como aprimorar e como isso é feito, ou se é viável, se realmente acontece. Muito bem, esse era o meu sonho, né? Quando eu estava lá naquele momento, cego para a realidade de tudo, era o meu sonho ser o cientista que iria dar o veredito final no mapa genético e nas mutações genéticas que a gente precisaria ler do genoma de um indivíduo, né, e detectar, ele tem a mutação para esse gene, para esse aqui também. Esse daqui favorece a resistência física, ou seja, ele pode se tornar um bom fundista. Esse daqui tem a mutação nesse gene aqui que diminui o consumo de oxigênio, mas olha isso daqui aumenta. Esse aqui, cara, tem uma tendência para ser um velocista. Então, o sonho de todo mundo que investe na genética no mundo do esporte de alto rendimento é justamente conseguir, né, colocar numa folha de papel qual que é o mapa dos genes e mutações genéticas a serem identificadas para se detectar um talento esportivo, né? Ou em resistência ou em força-potência física, né? Ninguém nunca vai chegar nesse mapa. Como eu já disse anteriormente, de tão complexa que é a coisa. Imaginei que fosse falar. Porque você identifica um gene, como eu identifiquei lá em 2008, aquele da vasodilatação, certo? Certo. Mas em interatividade com esse gene eu tenho 200. Então eu não garanto nunca que, por mais que a produção desse gene do óxido nítrico seja extremamente reduzida, e o óxido nítrico é o mais importante vasodilatador, e em tese, quem não vasodilata, não abre um rombo na artéria, nunca vai conseguir completar uns 42 quilômetros, por exemplo, uma maratona. Isso é tudo teoria, né? Mas pode existir um maratonista de destaque que tem essa mutação genética, mas tem uma outra a compensação, como disse o Marcílio. Mas entendeu? Isso também está relacionado aos tipos de fibras? Ou... Fibra muscular é outra coisa, né? Quantos tipos de fibra muscular a gente tem? 3? 3? Eu conheço 3, né? No contexto fisiológico são 3. No contexto genético são 7. Ah, é? Não sabia, 7. não. Isso eu estudei muito. Eu fui a fundo, mas extremamente a fundo nisso. É muito mais viável você identificar a tipagem de fibras musculares de um atleta por uma tecnologia que já existe desde a década de 70 na Rússia, que é a biópsia muscular, certo? Do que geneticamente. Entendi. Perfeito. Perfeito. Beleza. Rodrigão, vamos agora falar um pouco sobre o grande ponto de virada da tua vida, né? Que após tanto sucesso e reconhecimento na ciência, a gente quer saber o que te levou a deixar essa carreira para trás e se dedicar exclusivamente ao trabalho social. Essa é a pergunta que as pessoas normalmente me fazem por curiosidade. Realmente é curioso, né? E a minha resposta é assim: não sei. Não sei. Chamado de Deus. Inicialmente, eu comecei a me sentir saturado. Falando até onde eu sei, tá? Que até onde eu sei é pouco do que tem por trás, né? Eu comecei a me sentir saturado com tudo.
Sabe aquele negócio? Eu fiz de tudo para ter um título de doutor. Não tenho vergonha nenhuma em dizer, porque é da natureza do ser humano, para poder estufar o peito, levantar o nariz e dizer eu sou doutor. E ser chamado pelos outros de doutor, certo? Só que graças a Deus eu fiz tudo isso tendo um dom para ser um cientista também. Eu não fiz isso única e exclusivamente para ter o título, né? Então, graças a Deus, eu fiz bem o que eu fiz, né? Tinha habilidade para aquilo, né? E aí, de repente, comecei a ser chamado de doutor. Uma delícia, né? Aí, de repente, foi o primeiro pós-doutorado. Segundo pós-doutorado, terceiro pós-doutorado, 3 títulos de pós-doc. Na minha mente, eu tinha uma expectativa de chegar aqui na vida, de ganhar tanto, de ter um carro X, uma vida nesse padrão Y, e de repente passou. Da onde a minha mente tinha pensado em chegar. Aí eu comecei a olhar para aquilo tudo e falei assim, o que eu vou fazer com isso? Graças a Deus, o melhor carro que eu tive na minha vida foi uma Toro. Nunca tive vontade de ter mais do que isso. Sabe? Tem um apartamento na Avenida Paulista, que para mim hoje eu olho para aquilo e falo, meu Deus do céu, para que eu fiz tudo isso? Todo automatizado, lindo, maravilhoso. Eu joguei dinheiro fora, só para suprir ego e vaidade da época, né? Moro num lugar paulista, papá. E aí comecei a me encher o saco disso, sabe? Bajulação, era... vem dar uma palestra. Não quero dar palestra, não sei o que, viagem para não sei onde. Eu já passei 10 anos da minha vida em aeroporto. 10 anos, sabe? O tempo inteirinho, viagem para lá e para cá, eu nem morava. Eu viajava, né? Todo fim de semana eu estava num lugar fazendo uma palestra, dando um curso. E aí nessa época também foi uma época que eu consegui juntar uma grana, né? E aí teve um fim de semana que eu fiquei em São Paulo, que eu falei, não vou viajar esse final de semana não, vou ficar por aqui. Aí eu peguei domingo, a Paulista fecha, a Avenida Paulista, e vira um mar de cultura aquilo ali, gente... cantor, tem de tudo, né? Artista de tudo quanto é coisa. Aí eu desci, corri cedinho na Paulista, voltei, peguei minha câmera fotográfica, que eu sou apaixonado por fotografia, e desci e comecei a tirar foto dos artistas de rua. Voltei para casa 4 horas da tarde, nem almocei. Cheguei em casa, sentei na frente do computador, comecei a tratar as fotos. E peguei o contato de todos eles e comecei a mandar. Meu amigo, teve gente que chorou. Falou assim, meu Deus do céu, faz 10 anos que eu tô na rua como artista, eu nunca tive na minha vida uma foto dessa para eu divulgar o meu trabalho. Muito obrigado, papai. Eu falei, meu Deus do céu, uma coisa que para mim é uma diversão. Eu tô brincando, eu tô mudando a vida de uma pessoa, um tequinho. Esse foi o start. E aí daí começou. Rodrigo, vem fazer palestra em tal lugar esse final de semana. Eu falei assim, não posso, não, que não sei o que, não quero, não. Quando vê, eu não estava mais viajando. Porque todo domingo eu tinha que estar em São Paulo. Porque o meu prazer era ver a felicidade das pessoas em receber uma coisa tão simples na vida. E aí, como é que tu veio parar aqui em São Luís? Aí, em 2014, 2015, que foi quando começou a... Eu entrei em conflito realmente, falei, cara, eu vou parar de trabalhar. Parar de trabalhar e vou passar o resto da minha vida ajudando as pessoas. Vou fundar uma ONG aqui em São Paulo. Montei um projeto, Domingo na Paulista, no modo do cientista, né? Todo detalhado, com tudo, para fundar uma ONG só para ajudar aquelas pessoas. E fui pesquisando, juntei negócio tudinho. Olhei tudo que eu tinha para fazer, falei, cara,
eu não posso jogar a ciência pro alto desse jeito. Tinha verbas no meu nome, sabe? De governo, tudo. De Fundação de Amparo à Pesquisa. Falei, cara, não posso, eu vou sujar meu nome. Aí fiz uma análise de tudo e falei assim, em 2017 eu consigo acabar tudo, prestar contas de tudo para o papai e termino, baixo as portas da minha vida sem sujar meu nome. Sim. 2017 estava tudo planejado. Isso foi em 2015 que a minha cabeça começou a mirabolar. 2017, a UFMA me convidou para vir fazer uma palestra aqui. Falei, Maranhão, nunca fui no Maranhão. Já tinha viajado o Brasil inteiro, menos Acre e Maranhão. Deixa eu ir lá no Maranhão ver. Abril de 2017 eu vim para cá. A convite do Mário. Mário Sevilho. O professor lá, o... Cristiano. Não. Do Cruzeiro. Antônio Carlos. Não. Meu Deus do céu. Daqui a pouco a gente lembra. Aí vim, fiz a palestra e aí me convidaram para vir embora para cá. Eu falei, não, obrigado, não quero. Tô me aposentando esse ano. Mas porque você tá aposentando? Eu falei assim, tô aposentando por conta própria. Chega, mas você vai largar o mundo, a ciência, a genética, tudo que você vê. Eu falei, tudo bobeira. E aí falaram assim, olha, você não quer vir? Então, antes de você abandonar tudo, vem pelo menos passar um ano aqui com a gente, ensinando a genética, tudo, ajudando a gente a evoluir nesse contexto, né? E aí eu fui embora. Eu confesso que eu fiquei extremamente abalado de ver a pobreza disso daqui, né? A simplicidade daquelas pessoas, daqueles alunos da UFMA, né? E aí até conversamos bastante coisa sobre isso na mesa, tudo, né? O Fernando Carvalho, que era pró-reitor de pesquisa na época, e a gente conversou tudo sobre isso. Aí eu fui embora com aquilo na cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, Maranhão, terra do poeta Gonçalves Dias. Meu nome é Rodrigo Gonçalves Dias, não tem nada a ver, mas será que tem alguma conexão, alguma ligação? E aí fiquei com aquilo na cabeça. Falei, você quer saber de uma coisa? A gente faz plano, mas nem sempre os planos da gente correspondem, né? Vou parar em 2017, vou parar em 2018. Deixa eu ir lá passar um ano e ver o que acontece naquele estado lá. Aí me deram a liberdade de vir. Fui contratado como professor titular visitante da UFMA, né? E aí passei um ano já fazendo os projetos sociais, né? Começando aquela coisinha assim, meio perdido ainda, dando palestra em escola de periferia, né? As palestras que me deram dinheiro na vida, fazia de graça. Sim. Comecei a perder, né? Aquela coisa de dinheiro. Falei, beleza, vamos lá. Conversando com o vencedor do Prêmio Jovem Cientista. Palestra de quase 2 horas. E aí começou a fazer sucesso para lá, sucesso para cá. E eu na UFMA e com um pé nos projetos sociais. Aí foi quando adotei o Zima. Sim, aí tem um projeto Zima que a gente vai falar já sobre ele. Adotei o Zima. E nessa veio nessa época. Vlad veio nessa época. Aí o Vlad veio nessa época. O Vlad veio cursar o mestrado. Que também veio fazer o mestrado comigo. Foi fazer o mestrado com você, né? E o Vlad, um grande amigo nosso também, a gente criou um vínculo muito forte, ajudou bastante a gente na parte de organização. Também profissional de educação física, também gestor de academias. Então contribuiu bastante com o desenvolvimento do CF98 da Vivago. Foi uma pessoa muito importante, que infelizmente teve que ir embora, que a gente sente muita falta também, né? O Vlad, ele foi aluno meu quando ele fez residência em reabilitação cardíaca do Instituto do Coração em São Paulo. É 1 ano de residência que o aluno ganha para fazer. O negócio é absurdo. O profissional de educação física que sai dali com a sua pós-graduação não tem para ele. E o Vlad, você sabe como é que é, né? O Vlad, ele foi meu aluno lá e foi um cara que me ensinou o lado humano da vida. Porque eu era ciência pura.
pura, sabe? Ele que me ensinou a tratar as pessoas, sabe? A acolher as pessoas. Ele é fenomenal, a gente sabe disso. Fenômeno. Né? É incrível, incrível. E eu tenho orgulho de dizer que esse menino foi meu professor. Que legal. Dos detalhes da vida. Né? Enquanto eu ensinei genética para ele, ele ensinou eu a ser mais humano. Legal. Né? E foi ele que desenvolveu, que deu a partida para desenvolver no Rodrigo o lado espiritual. Porque, na verdade, quando eu era um cientista, quem que é o Deus? Você. A gente. Né? Então foram 10 anos ele penando e eu nem dando bola. E a paciência dele foi uma coisa absurda em esperar o momento certo. Né? Legal. Eu falei, não, o Vlad devia estar aqui. E aí, junto com o Vlad, vocês criaram esse projeto, que é um projeto muito legal, o Projeto Zima, que inclusive a gente também fez parte do projeto, contribuiu muito aí com o Zima. Conta um pouquinho desse projeto, Rodrigão. Como foi esse primeiro momento, esse início, né? Porque ali o Zima, eu acho que foi ali no início, né? Zima foi no comecinho de tudo. No comecinho de tudo. Aí deixa eu só terminar aquela partezinha. Sim. Aí peguei, fui embora, fiquei com aquilo na cabeça, do convite de vir, né? Me deu uma loucura na cabeça, eu falei assim, vou atrasar um aninho. Deixa eu ir lá ver. E aí foi quando eu vim. 23 de agosto de 2017. Eu pisei aqui no Maranhão. Vim fazer a palestra em abril, agosto eu vim morar aqui. Quando deu um ano, renovei por mais um ano o contrato com a UFMA. 23 de agosto de 2019, completou 2 anos, eu encerrei tudo. E aí, realmente, dedicação exclusiva às causas sociais e humanitárias, né? Desde 23 de agosto de 2019. O Zima, no primeiro ano meu aqui, trabalhando na UFMA, com um pé na ciência da genética e um pé começando a pisar na ciência social, né, do Maranhão, apareceu esse menino, um corredor de rua, que veio correr uma corrida de rua aqui na capital. E aí eu não gosto nem de falar, porque se eu falar eu me emociono, né? De ver a situação descalço, né? De vida. Ele não estava descalço não, mas ele estava sem comer. Isso me mata. Quando eu o conheci. Mas ele sabia que ele ia ganhar a corrida. Ia ganhar depois o dinheirinho para poder comer. Ele ia ganhar os R$1.000 dele e ia poder, né? Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu. Aí entrei em contato com o treinador dele lá de Caxias. Foi aquela desconfiança no começo, papapá. Aí eles foram pesquisar quem eu era, ver na internet, papapá. Aí resolveram ceder. Eu adotei o Zima junto com o Vlad, né? A gente investiu um recurso financeiro bom naquele menino e demos uma repaginadazinha na vida dele, né? Se vocês entrarem aí no Instagram do Zima, @ZimaAtleta, ZimaAtleta, né? Vocês vão ver que deu pra gente dar uma repaginada realmente, né? E hoje ele ainda continua como corredor de rua, né? Foi para São Silvestre, passamos uma semana com ele em São Paulo, fazendo aqueles testes de ponta. Se vocês olharem no Instagram dele, vocês vão ver, né? Sim. Nos laboratórios mais equipados de São Paulo. Aí no final eu olhava e falei assim, e aí, quanto é? Eu falei, não é nada não, é de graça. Eu falei, obrigado, é isso que eu tava esperando. Todo mundo me conhecia, né? Sim. Então já fui. Na verdade, a gente já foi com tudo pré-programado, né? E foi muito legal, né? Consegui, na época, aprovar um projeto pela Lei de Incentivo ao Esporte, no nome dele, de R$100 mil, né? E nos 45 do segundo tempo, a pandemia chegou e a Fribal interrompeu tudo.
Putz. Aí venceu o certificado para captação da aí não deu mais certo, mas foi tudo bem. Papai do Céu sabe a hora e o momento certo de tudo para as coisas. Mas, fora isso, teve uma estruturação da vida do Zima, né? Passando desde a parte de alimentação, de treinamento, de estrutura para que ele tivesse as condições certas como um atleta de alta performance, né? E conta um pouco mais sobre essa estruturação, ó, tá aí, ó. Meu pretinho. Chama ele de meu pretinho. Você foi numa entrevista que a gente foi. Aí o Zima, ó. Tudo que ele vem aqui, ele ganha, né? Nas corridas aqui de São Luís. Lá na São Silvestre, aqui, ó, São Silvestre, ó. São Silvestre. Olha o Vlad comentando ali, ó. Aí, ó, chegando em São Paulo, no aeroporto. Muito legal. Muito legal. Ele ficou em 36º geral e 23º brasileiro. Na maratona ou na meia? Na São Silvestre. Na São Silvestre. Que é 15 km. Ah, sim. Né? Foi bem. Ou seja, o projeto teve um impacto... Assim, ele já tinha um talento, já tinha um treinamento, mas faltava a estrutura, o apoio. O apoio. Porque assim, a gente não fez muito por ele em termos de treinamento. Porque Zima mora em Caxias. Em Caxias. Entendeu? Não estava aqui perto da gente, do lado da gente. Ele precisaria realmente mudar para um grande centro de treinamento físico especializado na prova dele, para ele conseguir se desenvolver. Tinha um potencial gigante, né? Ainda tem, né? Mas assim, isso não dava para acontecer. Sim. Certo? Família, tudo. O projeto não tinha essa estrutura financeira para mandar o menino embora para São Paulo junto com esposa, filhos. Sim. Né? Então, assim, a minha especialidade, eu sou um cientista, eu sou muito chamado de hominho de laboratório, né? E eu não entendo da parte de treinamento físico mesmo, da prática ali em campo. Eu sei o básico. Eu não entendo. O negócio meu era ler código genético. Entendeu? Então, assim, não foi grandes coisas o que esse apadrinhamento meu e do Vlad, né, fez na vida dele em termos disso. Porque no fim das contas ele continuou morando lá, né, e a gente só dava um tapinha aqui, outro ali para melhorar uma coisinha ou outra. Massa, massa. Parabéns pelo projeto. Parabéns ao Vlad também, que é um grande amigo e que realmente é uma pessoa especial. Outro projeto que também teve uma representação foi uma parceria com o jogador pentacampeão Edmilson, da Seleção Brasileira de Futebol, que resultou no apadrinhamento do atleta Bolinho pelo CF98. Como essa colaboração aconteceu e qual o impacto na vida do Bolinho que essa parceria favoreceu? Bolinho é o craque do futebol na ilhinha ali, né? Todo mundo baba de ver o menino jogando a bolinha, batendo a bolinha dele, né? O Edmilson, ele entrou em contato comigo dizendo que ele estava gravando um reality show no Brasil todo. Seriam 8 episódios de detecção de talentos para o futebol em lugares inusitados. Aí ele ligou para mim perguntando: Rodrigo, aí no Maranhão tem algum lugar em que ninguém pisaria um dia para detectar uma criança boa pro futebol? Eu falei assim: você quer gravar os 8 episódios aqui? Resumindo, ele veio, gravou 2. Um dentro da FUNAC, com sócio-educandos. Tá no YouTube, viu? Depois coloca aí, Projeto Improváveis do Edmilson, e lá tem os vídeos, né? Aí ele veio com toda a equipe dele, foi uma operação de guerra, foi uma coisa mais linda do mundo. Tudo em sigilo, retirou-se os melhores meninos jogadores de bola de dentro das unidades da FUNAC, levamos lá pro campo de futebol do Ipen, né? Sim. Ali no Calhau, é isso, né? Com 80 seguranças, tudo lá, e TV, Rede Globo, todo mundo. Foi a coisa mais linda do mundo. E aí detectamos os 2 melhores meninos
E o outro lugar que eu levei o Edmilson foi numa comunidade quilombola. Eu lembro. No interior de... como é que é mesmo? Não sei o que é Mirim aqui. Itapecuru Mirim. Chega em Itapecuru Mirim, já é uma pobreza aquele lugar. Sim. Você anda mais 20 quilômetros adentro naquele matagal e chega lá na comunidade quilombola de Santa Maria dos Pretos. Aí fomos lá também gravar o segundo episódio. E detectamos 2 talentos lá. E aí esses meninos foram levados para São Paulo. Só que no tempo de detecção aqui, até a gente ir para São Paulo, um quilombola desistiu e um outro, sócio educando, infelizmente, fez coisa errada de novo e voltou para o sistema, né? Na época eu consegui tirar um desses meninos com 6 meses de antecedência do cumprimento da medida socioeducativa dele. O juiz liberou o menino no meu nome. Olha aí. Olha para você ver a responsabilidade. A responsabilidade, né? E depois um lá fez ainda não era o tempo certo para ele. Resumindo, fomos para São Paulo e tinha essa vaga. E o Bolinho entrou na jogada. O Bolinho que é do Instituto... Ele passou a ser filho do Instituto Gonçalves Dias Filho, né? Depois que a gente identificou o Benão, né? O Benão, que também é um grande parceiro. Um parceirão. O Benão falou, olha, tem um rapazinho aqui na Elina. Seu Rodrigo, você ainda não viu esse menino? Eu falei, já tô sabendo já. É o Bolinho, vamos ver esse menino jogando bola. Eu falei, mas não pode ir, o menino tem 11 anos ainda. Mas vê lá que eu não sei o que vai no final das contas. Fomos no juizado, né? Peguei a autorização dele, de um outro menino também, que o pai estava na cadeia e a mãe tinha sido assassinada há 1 ano e meio. Nossa. Era criado pela avó, a avó não tinha nem a guarda do menino. Resumindo, quando o propósito é de Deus, meu amigo, arromba tudo, arromba a porta do conselho tutelar, arromba tudo e a gente conseguiu a documentação e levei os meninos para São Paulo. 2 que foram selecionados pelo Edmilson, dos 4, e 2 que foram selecionados depois, né? Aí, ó. Isso daí já foi... Olha lá, isso daqui foi no dia da gravação da FUNAC, ó. Ó os meninos aí, ó. Tá vendo? Os sócio-educandos. Aí já lá indo pro quilombo. Aqui já é quilombo, ó. Essa aí foi uma aventura. Foi uma aventura, foi muito legal. O Jornal do Maranhão cobriu. Ó, chegando lá na comunidade quilombola. Aí o Edmilson. Improváveis. Isso aqui é aqui de novo, com os sócio-educandos, aí, ó. Esse dia aí foi uma operação de guerra. Muito legal, né? E aí fui para São Paulo depois, com esses 4. Bolinho tava no meio da brincadeira, né? E ficamos 2 semanas lá no Futebol Clube SCA Brasil, do Edmilson. Foi bem legal a experiência para todo mundo, né? Mas depois dos 8 episódios que ele gravou ao redor do Brasil todo, ele escolheu um menino lá de São Paulo mesmo, que era um rapazinho também de uma favela, extremamente bom de bola, né? E a coisa não evoluiu mais além disso, né? Entendi. Aí veio o CF98, adotou o Bolinho, e hoje o Bolinho é um atleta de vocês. Treina comigo, ele treina comigo, tem um potencial grande, o garoto realmente... E é um garoto especial, é um garoto que tem um outro lado, não só parte esportiva, mas é um garoto do bem, um garoto tranquilo. Que bom. Muito legal esse projeto com o Benão fala, né? Seu Rodrigo, a gente precisa tirar esse menino daqui da favela. Precisa tirar esse menino daqui para nem correr o risco, sabe? Sim. De escorregar. Sim. Eu falei, não tem como. Rodrigo, conversa com o Edmilson lá de novo para ver se a gente consegue, mas agora ele já tá mais idade, porque só a loja é com 14 anos. Sim. Né? E ainda não fez 14, ainda tá com 13 ainda. A gente não sabe. Pode ser que ainda dê alguma coisa. Pode ser. Tudo nas mãos de Papai do Céu. Isso aí. E outro projeto que também eu, inclusive, tive a oportunidade de visitar contigo, a Penitenciária de Pedrinhas, que é um projeto de ressocialização
de egresso do sistema prisional, né? E como é essa experiência? Quais desafios? Como funcionava essas tuas visitas constantes no sistema prisional? E qual era o principal objetivo dessas visitas e desse projeto? Lembra que eu falei que quando eu cheguei no Maranhão, em 2017, falei, meu Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? Como que eu vou começar a me adentrar ao mundo aqui para entender, né? Comecei a fazer palestras nas escolas públicas. Nessa brincadeira, a coisa começou a se espalhar. Olha, o cientista está conversando com esses adolescentes, está tendo uma repercussão legal. Quando chegou a pandemia, eu tinha já visitado quase 80 escolas e tinha 48 na lista de espera, que eu também tinha que estar na UFMA, né? Sim. Para fazer as palestras. Aí eu tive a oportunidade de, no dia 16 de março de 2019, ir para dentro de um ambiente de privação de liberdade, fazer aquela palestra, que foi uma FUNAC, lá de São Cristóvão. Me trancaram numa sala com 17 sócio-educandos, faccionados. E aí, quando eu entrei, o diretor até pegou e virou e falou assim, depois me contaram, né? E esse rapaz não vai segurar nem 10 minutos esses moleques sentados. E foi fenomenal o bate-papo, fenomenal. 1h50 eu falando, depois eles bombardearam de perguntas durante 1 hora, querendo saber detalhes da minha vida. E aí fui chamado para uma outra FUNAC, e isso foi em março de 2019. No dia 19 de agosto de 2019, faltando 4 dias para finalizar o meu contrato com a UFMA, depois de 2 anos na UFMA, eu fui convidado para fazer a palestra de abertura da 20ª semana do encarcerado, lá dentro do Complexo de Pedrinhas. Falei, meu Deus do céu, eu tava só com os menores, agora vão colocar eu dentro da cadeia. E fui. Passei uma semana, aquela semana inteirinha dando palestra lá. Aquilo mexeu tanto com a minha cabeça. Mexeu tanto. Eu falo para eles, para os presos, falo assim, ó, antes de eu entrar aqui, de ter a experiência de estar aqui dentro, de entender que o papel nosso não é julgar, quem julga, o único que tem poder para julgar tá lá em cima. Antes disso eu passava aqui, ó, nessa avenida aqui, ó, nessa rodovia aqui, olhava, o que isso é cadeia, tem que jogar uma bomba lá e matar todo mundo. Eu falo para eles isso. Que é a mentalidade que a grande maioria das pessoas tem. Sim. Né? E a minha foi mudar, obviamente, depois que eu fui colocado lá dentro, né? Por ele. Né? Falou assim, fiz tudo que você queria, te dei até mais do que você sonhou na sua vida, agora você vai... E você passou 15 anos da sua vida fuçando no meu segredo, agora você vai pagar tudo. Olha onde eu vou te colocar. É uma brincadeira que eu faço, né? E aí começou, Vitor. Depois que terminou essa primeira semana do encarcerado, eu tive uma reunião com o secretário de administração penitenciária, o Murilo Andrade, junto com o Velasco, que era o subsecretário. Eles falaram, cara, que legal isso aí, papá. O que você faz? Os presos estão tudo falando, comentando de você, o cientista. E dizendo assim, o cientista tem o poder de comer a mente da gente. Eles falam desse jeito, né? E aí, você vai querer continuar a fazer isso? Eu falei assim, eu tenho algumas exigências a fazer. Ele falou assim, o que você quer? Eu falei assim, eu quero ir com um fotógrafo profissional, poder entrar no sistema com câmera, tudo, para filmar tudo. Mas para que você quer? Eu falei assim, não tenta entender a minha mente, não tenta. Né? Porque eu tenho planos lá para o futuro. Eu falei, tá bom, vai. Aí foi quando eu criei o projeto Expedição 45 Conhecimento Liberta. Por que 45? No Maranhão tem 45 unidades prisionais, 16 na capital, o resto espalhado no interior do estado. E eu comecei a rodar todas as cadeias do Maranhão. Né? Você teve a oportunidade de ir comigo, Marcílio ainda não. Vamos, Marcílio? Vamos. Eu tive a oportunidade de estar presente em Pedrinhas, em uma das palestras do Rodrigo, e é impressionante o quanto a palestra ela toca
a pessoa que está ali, né? Ela tem um impacto muito representativo e dá sabe, aquela coisa de luz no fim do túnel, de uma possibilidade. E assim, é impressionante o quanto eles se engajam naquela palestra, depois tem um monte de perguntas, eles realmente se interessam. E nada assim, a palestra nada mais é do que o Rodrigo falando um pouco sobre a sua vida, como um cara conseguiu atingir voos tão altos, né, dentro da sua vida profissional, e que ele está disposto a ajudar aquelas pessoas ali a transformarem suas vidas, a mudarem suas vidas, né? Então, e isso tem um impacto muito grande na percepção deles, isso pelo que eu percebi lá quando eu estava presente, porque eles veem uma oportunidade, eles veem alguém que acredita neles, onde eles estão assim, desacreditados pela maioria. O início de tudo, você lembra como é que foi, né? Eu conto que eu fui um adolescente extremamente problemático, quase matei os meus pais de desgosto na vida, mexi com droga e aí eles se identificam. Mas rapaz aí que tá ali na frente parece... Tô contando a minha história, né? Andei com um traficante. Aconteceu um episódio na minha vida lá, que eu cheguei a um dia... Mas é coisa assim, eu falo, andei com um traficante, né? E de repente, cheguei onde cheguei na vida. Eles começam ali que... Aí tem a identificação, vai, né? E a coisa flui, né? Lembrar que se alguém quiser ver algum vídeo dentro da cadeia, tudo, é só acessar o Instagram do Instituto Gonçalves Dias. Naqueles 3 que ficam marcados lá em cima, o primeiro vídeo é de uma das palestras que aconteceu, né? Muito bem feito todos os vídeos. E quem que faz os vídeos do Instituto Gonçalves Dias? É alguém que foi ressocializado, né? Um ex-presidiário. Né? Que hoje é o videomaker do Instituto Gonçalves Dias. Hã? O que você quer falar? Fala. Como que é o nome do seu irmão? Conta aí o nome do seu irmão que faz os vídeos do Instituto. Fala aí. Como que é o nome do seu irmão? Fala perto do microfone, ó. Pode falar, vai. O Rafael Gomes, Rafael. né? Que inclusive hoje faz os vídeos, está fazendo os vídeos da Viva Água. Você conhece a Viva Água? Vocês conhecem? É, também. E parece que vai fazer também alguma coisa pro CF98. E é um profissional muito competente. Extremamente. Só vídeo lindo, vídeos com produção de profissional mesmo. Então, assim... que é para ver que existe luz no fim do túnel, né? Que aquela pessoa pode ser ressocializada. Óbvio que não são todos, mas existe uma parcela que, se for acreditada, se for dada uma oportunidade, essas pessoas elas vão se transformar e vão mostrar, né? Porque são pessoas que querem provar que são capazes para si mesmo e às vezes são muito mais dedicadas do que aquele que já tem a vida, a rotina, já tem a vida estabilizada, né? Então essas pessoas elas têm uma vontade maior, né? Eu falo isso com propriedade porque a gente também trabalha com uma pessoa que também foi ressocializada e que a gente percebe o quanto essa pessoa é dedicada e se doa dentro daquela organização, porque para ela é uma oportunidade. Então, com certeza existem as pessoas certas que têm que com a possibilidade, com a oportunidade correta, elas vão atingir voos altos, né? De uma forma simplificada, isso que você está dizendo, Vitor, é assim, ó. Para uma pequena parcela daqueles que passaram pela cadeia, pelo sistema prisional, uma pequena parcela, a cadeia fez bem. Certo? O Rafael é um caso desse. Se você perguntar para ele qual que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, ele diz assim, eu caí preso. Por quê? Porque ele sabe que se ele não tivesse caído preso... ele não ia ter mudado. Mas nem sonhando. A cadeia é um bom corretivo. Só que assim, para o indivíduo ter essa mentalidade, não é todo mundo que chega nisso. Mas precisa ter uma pessoa que nem você também para fazer a parte da ressocialização. E que, na verdade, essa função não deveria ser das próprias instituições públicas, né, governamentais, enfim. Mas é difícil. Mas é muito difícil, Marcílio, é muito difícil. Mas quando tem amor, quando tem vontade, as coisas acontecem. É um nível de complexidade. E tu tá aqui para provar isso, né? Quando tem amor, quando tem vontade, quando tem projetos sérios, engajados com propósito, com a verdade, as coisas acontecem. E, Rodrigão, o projeto, né, que é o Instituto Gonçalves Dias, que hoje ele é
localizado na Ilhinha, no coração da Ilhinha ali. Como funciona hoje o projeto? Hoje você construiu ali uma estrutura bem representativa, né, para a realidade ali da Ilhinha, um espaço grande, onde você já está com vários filhos, né, que são ali crianças que têm a oportunidade de vivenciar diversas áreas da educação esportiva, educação colégio, né, toda essa... Explica um pouquinho como hoje funciona o Instituto e quais são essas ramificações que trabalham aí, que trabalham com as crianças. Você falou que nós estamos no coração da Ilhinha, nós estamos no olho do furacão. O Instituto Gonçalves Dias é novo, acabou de fazer 2 anos de vida, né? Tudo antes desses 2 anos, de 2017 até maio de 22, tudo funcionava na pessoa física do Rodrigo, e aí a coisa começou a crescer, evoluir, e hoje tudo funciona com o CNPJ, né? Estamos construindo lá a primeira sede do IGD. Tá? Terminamos uma primeira parte agora, onde vai ficar, inclusive, a oficina de criatividade das crianças. Né? Essas crianças do projeto Madrinha Social, que é um dos projetos do Instituto, são crianças em que os filhos que os pais em algum momento tiveram algum envolvimento com o sistema prisional, né? E a gente ali o foco é o foco de prevenção, né? De mostrar para essas crianças tem outro caminho. Um outro caminho. E além de mostrar o outro caminho, eles conseguirem enxergar que eles podem andar e trilhar por esse caminho. Não adianta ficar olhando de longe e falar assim, olha, aquele um tá indo, aquele um tá ali, mas eu não posso ir. Então a gente empurra. Essas crianças estudam em escolinha particular. Pode falar o nome, né? Porque também é um apoiador. Acho que é importante valorizar os parceiros, as empresas que ajudam o Instituto e que fortalecem, né, essas crianças para que elas tenham outras oportunidades. Né? Caminho do Saber e Balançando Sonhos, que são 2 escolinhas particulares dentro da comunidade mesmo, porque não teria como a gente levar para um outro local, certo? Mesmo, e também não daria, porque a deficiência de aprendizagem é muito grande. É diferente. Né? Muito, muito grande. Não dá para a gente colocar numa escola já que tem base, né? Que as crianças têm base. Então é ali mesmo, nessas 2 escolas. Nós temos a escolinha de reforço dessas crianças no contraturno. E em breve, no período da noite, a oficina de artes e criatividade. Ou seja... ocupar todo ainda tem um acompanhamento esportivo. Daí algumas dessas crianças, a gente ainda tem, né, a parte que a gente investe em alguma coisa do esportivo, como por exemplo o Gabriel. Faz Gabriel natação. É nosso aluno lá. Faz natação na Viva Água. Isso. Temos o José Elias, sem os bracinhos. Sim. Faz natação na Viva Água. O Renan também treina lá comigo. O Nadson, Renan não é nosso. Renan não, né? Não. O Nadson era uma criança também obesa, sofreu um acidente muito cedo, tinha um desvio postural. A única coisa que o menino podia fazer era natação. Sim. Aí a dona Denise e o seu Oswaldo falaram, traz pra cá. O Renan foi um pedido do Benão. Ela é de lá. Ele tava lá no dia lá do Futimesa. E aí o Benão, olha, Vitor, a estrutura desse garoto, pô, um garoto que tem potencial se treinar direitinho. Aí eu falei, não, traz ele pra treinar comigo. Tá treinando lá com a gente. E o garoto tem um potencial gigante. E é um bom garoto também, leve, tranquilo. Treina junto com o Bolinho. Treina às vezes junto com o Bolinho. Então. Quando o horário coincide. O Bolinho é um caso, por exemplo, que a gente não tem investimento nele na área educacional. Escola, reforço. Apesar do Bolinho estar no reforço, o reforço escolar dele é pelo Instituto, é numa parceria. Né, com a tia Alessandra, que deu uma bolsa para ele. Né, porque tem essa conexão com a gente. Mas o Bolinho é na parte esportiva. Realmente. Né? O que nós investimos nesse menino na saída para São Paulo, tudo. Né? E tudo pago pela Inspira Rede de Educadores. Né? Que é a nossa parceirona, essa aqui, né? Do Inspira.
É hoje é uma das mantenedoras do Instituto Gonçalves Dias. Maravilha. Um empresário amigo meu que falou, Rodrigo... Tem que parabenizar esse empresário, porque realmente é pensar à frente, né? É um cara que investe aí na comunidade, que investe no futuro dessas crianças, com certeza vai ter um retorno, ou já está tendo um retorno em relação a essas... André Aguiar. Esse aí a gente tem que... André Aguiar. Né? Esse tem que ser exaltado, né? Tem que ser. Esse cara é fantástico. Fantástico, fantástico. E aí hoje o Instituto é isso, né? Tem o projeto Expedição 45 das cadeias, madrinha social de acolhimento dessas crianças e direcionamento de vida, em fase de finalização da construção da oficina de criatividades. Isso tudo já toma o meu tempo inteiro, eu não tenho mais tempo para nada. Nada. E, Rodrigão, a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista. Óbvio que a gente tem assunto aqui para falar por algumas horas, mas obviamente a gente tem um tempo. E assim, para finalizar, eu queria que tu deixasse uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, falando um pouco, né, como essa tua trajetória é uma fonte de inspiração, tanto no campo científico quanto no social. E eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem está buscando um propósito maior e está pensando em fazer uma mudança significativa na vida. O que tu pode falar para essas pessoas que pode mudar alguma coisa na vida delas e ter um pensamento mais humanizado? Aí você me pegou, hein? A genética é fácil falar, do social é fácil falar, agora essa parte é Vitor e Marcílio, né? Todo santo dia a minha mente ela recebe alguma informação de tudo que eu tenho vivido, de tudo que eu tenho passado, porque eu moro dentro da favela, né? Vai fazer 3 anos já que eu moro lá dentro, que eu, num quartinho desse tamaninho, que eu me destituí de tudo na vida. De luxo, de tudo, não quero mais, né? E todo dia eu recebo essa informação que vai agregando, né, a um negócio que está se montando na minha mente e que provavelmente quando eu tiver velhinho eu vou olhar de longe aquilo tudo e falar assim. Na Bíblia diz assim que em Eclesiastes e Provérbios, escrito pelo Salomão, né? Ali ele diz assim que é tudo bobeira, é tudo como correr atrás do vento. Embaixo do sol, tudo. Riquezas não se juntam na terra. Riquezas se juntam no céu. No céu, a traça não come, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Eu vou pegando essas informações. Eu comecei a ler a Bíblia faz uns 3, 4 anos da minha vida. Eu nunca tinha colocado a mão numa Bíblia na minha vida, né? Uma assistente social da cadeia que viu eu ali 4 horas comendo a mente dos presos. Ela chegou em mim e falou assim... A gente fez uma amizade. Ela pegou, virou e falou assim... Você tem religião? Eu falei assim, tenho, eu sou católico. Sabe o que é assim? Católico, né? Você tem uma Bíblia? Eu falei assim, nossa, ganhei uma Bíblia há 15 dias de uma promotora de justiça que se disfarçou e foi para dentro da cadeia comigo. Igualzinho você foi, né? Ver como que eu fazia com os presos, né? Ela falou assim, pega essa Bíblia aí. Eu peguei a Bíblia. Ela falou assim, abre em Gênesis 12. Eu não sabia nem abrir em Gênesis 12. Aí, achei o Gênesis 12, ela falou assim, você leu ou eu leio? Eu falei, não, deixa que eu leio. Deixe a sua parentela, a casa dos seus pais, e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Farei do seu nome um nome famoso,
abençoarei as pessoas que te abençoarem e amaldiçoarei as que te amaldiçoarem. E através do seu nome, abençoarei os povos daquela terra. Eu chorava igual uma criança. Aí eu entendi o porquê que eu recebi o sobrenome de Gonçalves Dias. Né? Tá tudo explicado. Então, eu vou pegando todos essas passagens, essas coisas, essa vivência, né? Com a simplicidade que vive um menino desse. E vou montando e estruturando algo que eu olho para aquilo e falo assim, meu Deus do céu. E eu agradeço todos. Hoje o que eu tenho condição de chegar a uma conclusão parcial de tudo que eu estou vendo que está acontecendo é o seguinte. Eu agradeço a Deus todo santo dia por Ele ter me tirado da riqueza que eu vivia e ter me colocado entre 3 aspas, tá? Só para ficar claro, na pobreza que eu vivo hoje. Porque na verdade eu não vivo pobreza nenhuma, eu não passo necessidade nenhuma. Né? Só moro lá dentro, numa vida muito simples, não tem mais nada. Né? E para mim isso hoje é ter muito. Isso hoje é a riqueza. Nossa Senhora. E eu morro de medo. Eu morro de medo. Eu converso com o Papai do Céu todo dia. Eu falo assim, Papai do Céu, não me tire daqui. Se o Senhor me tirar daqui e me devolver para a riqueza, eu entro em depressão. Né? Então, para finalizar, o tapa final, o que eu diria para as pessoas é o seguinte. A coisa mais difícil é nós, seres humanos, conseguirmos entender que a gente tem que ter um papel no planeta Terra, a gente tem que passar por aqui, e a gente tem que entender que a gente não tem que passar o tempo inteiro aqui vivendo em função da gente e olhando para o nariz da gente, suprindo a nossa vaidade e o nosso ego. Que pelo menos uma parcelazinha da sua vida esquece de você e cuida de alguém. Quando você passa a cuidar de alguém, seus problemas começam a diminuir e Papai do Céu cuida da gente. Hoje, eu fiz isso de forma radical. Eu abandonei todos os meus interesses para cuidar dos interesses deles. E no fundo, eu não tenho mais problema nenhum na minha vida. Porque eu trabalho para Ele. E Ele dá conta de cuidar de tudo. Leiam Salmo 91. Lá na Bíblia, Salmo 91. Minha vida é ancorada, sustentada, amarrada e colada com super bonder no Salmo 91. É isso. Mensagem impactante, mensagem, é uma missão nobre essa tua, então eu quero deixar aqui meus parabéns, porque realmente é algo que a gente não vê, pessoas que se dedicam realmente ao próximo, é difícil, eu sei o quanto as pessoas têm essa característica egoísta, natural do ser humano, todos nós temos, mas a pessoa conseguir dar um passo à frente, né, conseguir pensar no próximo, conseguir dedicar uma vida inteira ao próximo é algo que é nobre e que merece muito que as pessoas valorizem e que a própria comunidade valorize isso, porque eu acho que é o mais importante, essas crianças terem uma oportunidade de ter uma vida diferente. Então, meus parabéns, Rodrigo, tu e toda a equipe do Instituto Gonçalves Dias, que com certeza fazem um trabalho incrível. E a gente agradece por você ter vindo de tão longe, de São Paulo, para fazer o bem aqui no nosso estado. Muito obrigado. Gabigol, show de bola, obrigado pela presença. Quer falar alguma coisa? Quer dar um alô? Daqui uns 3, 4 anos a gente volta. Qual a tua idade, Gabi? Qual a tua idade? Fala aí. Fala aqui no microfone, ó. Fala. Quantos? 9. 9, beleza. Isso aí. Marcílio, quer
deixar alguma mensagem? Só os parabéns mesmo, que é muito inspirador mesmo, e a gente tem que exaltar esse seu trabalho que é brilhante. E não só o teu trabalho, quanto as empresas também que apoiam esse trabalho, porque é importantíssimo, porque sozinho tu não vai conseguir. Né? Sozinho não vai dar, tem que ter apoio privado, apoio público, porque senão o negócio não para, senão o projeto fica mais lento, não vai dar conta. São muitas crianças, são muitas vidas a serem mudadas, então se não tiver um apoio de uma escola, se não tiver apoio de um reforço, se não tiver apoio de uma cultura, arte, esporte, as crianças não vão estar completas, né, em termos de educação. Justamente. Então, eu ia falar isso, eu estava esperando você concluir. Eu não me vanglorio por nada disso. O meu caso é o caso de uma missão. Né? Ótimo, maravilha. Rodrigo recebeu essa missão e faz isso. Né? Eu não me vanglorio por isso. Mas tem que ser ressaltado, sim, a participação daqueles que estendem as mãos, né? E vão e seguram na alça junto com o Instituto Gonçalves Dias. Vamos carregar isso daí. Certo? Então, agradeço a vocês, agradeço a Inspira. Nono Giotto Pizzaria, onde o Rafael trabalhou. Sim. Né? Foi a primeira empresa a dar emprego para um ex-presidiário. Olha isso. O Filipão lá, né? Eu até falo, o Filipão e a Cris são meus irmãos. Maravilha. E lá tem uma pizza maravilhosa, como sempre lá. Maravilhosa. Então é isso, agradecer a todo mundo, agradecer a vocês pela amizade. Né? Vocês foram os primeiros a me acolher quando eu cheguei no Maranhão, a sua mãe. Né? Sua mãe, aquela história que eu nunca canso de contar, para finalizar. Sim. Dá tempo? Dá. Então vamos lá, para finalizar. Dona Denise, um mês antes de encerrar o meu contrato com a UFMA, dos 2 anos, em agosto de 2019, sua mãe me chamou lá. Eu não lembro o que ela queria de mim. Mas ela, não sei se era palestra, pelo CREF, não lembro o que era, na Viva Água, não me recordo. E me sentou, lá na salinha dela, lá em cima, né? No escritóriozinho dela. Ela, e aí a UFMA? Eu falei assim, ai Denise, graças a Deus, daqui 1 mês e meio, 2, eu tô encerrando tudo. Você vai embora do Maranhão? Eu falei assim, não, vou ficar aqui, meu bem. Mas o que você vai fazer? Você vai trabalhar onde? Eu falei assim, vou me aposentar. Sua mãe quase me matou. Quase me matou. Eu falei, Denise, não adianta tentar mudar minha mente que já tá fechado. Eu vou parar para fazer isso. E aí, né? Dos projetos sociais. Rodrigo, mas você não mora na península de frente pro mar? Eu falei assim, moro. Mas e agora? Onde você vai ganhar dinheiro para você pagar? Eu falei, Denise, agora, meu bem, é o seguinte, ó. Eu vou diminuir o meu padrão de vida ao máximo, arrumar um lugarzinho estourando R$1.000, aluguel, condomínio, internet, água, luz para morar, no máximo, e tá tranquilo, que eu juntei, dá para eu viver isso daí, né? Sua mãe levantou, abriu a cortina do escritório dela, mandou eu levantar, eu levantei e fui lá na beira, ela falou assim, tá vendo aquela casa do outro lado da rua? Eu falei assim, tô, aquela casa é minha. Eu falei, parabéns, dona Denise, você vai morar ali. Eu falei assim, não, meu bem, eu não tenho condição de pagar aluguel numa casa dessa, não. Você sabe disso, eu morei 2 anos de graça na casa de vocês. Sua mãe não aceitou nem que eu pagasse o IPTU. Morei de graça. Aí. Você falou assim, olha o que você está fazendo pelo meu estado. É isso. O mínimo que eu tenho que fazer é fazer alguma coisa por você. É isso. Eu falei, muito obrigado, dona Denise. Morei 2 anos, né? E ainda tive que sair pisando em ovos. Pra não sair de uma vez. Pra ir morar na favela. Porque eu sabia que se eu falar, Denise, muito obrigado, agradeço esses 2 anos aqui, tô indo morar na favela. Se eu falasse isso pra sua mãe ia mamar. E com esse tempo de convívio, o Rodrigão acabou se tornando parte da nossa família, assim, tá sempre nas nossas comemorações, nas festas familiares, né? Então é uma pessoa que hoje a gente tem um carinho enorme, como se fosse um familiar mesmo. E a gente também admira muito
Parabéns, Rodrigão. A gente é orgulho em ter você aqui no nosso estado e ser um amigo próximo e fazer parte desse projeto. Eu que agradeço vocês, o carinho e o acolhimento e a parceria com o Instituto. Maravilha. Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Vitor, muito obrigado. E a todo mundo, né? Que tá com vocês aí nessa jornada. Maravilha. Valeu, gente. Assim a gente encerra mais um 98Cast. Quero pedir para vocês que vocês, por favor, sigam o nosso canal, que compartilhem o episódio para que outras pessoas assistam e que se inspirem com a história desse cara e do Instituto e que a gente consiga aí atingir melhor essa questão de ajudar o próximo, de tá sempre pensando nessas crianças que precisam de ajuda, né? Então, muito obrigado a todos. E um detalhe, não esquece de assinar, de se inscrever aí no nosso canal, tá certo? Valeu, gente, galera. Obrigado.